na santa beleza da sua santidade. O nosso Deus é lindo, é digno de toda honra, é digno de toda glória, é digno de todo louvor, é digno de toda a exaltação. Eu agradeço a Ele por estar aqui. Sou grato a Deus pela vida do pastor regional, pastor Jorge. Estive com ele há uns 15 dias atrás, disse que estaria aqui e ele me deu a sua bênção, e isso me faz me sentir muito à vontade, estando aqui nesta linda igreja. Agradeço a Deus pelo convite aqui, viu, pastor Antônio, a todos os obreiros aqui, pastores, cada um mais querido que o outro. Amém. Graças a Deus, hein? Coordenadores aqui, Deus abençoe vocês. Esse grupo de jovem lindo, eu estava observando ali, isso é quase inédito, assim, a ala masculina ser igual ou talvez maior do que a ala feminina. É realmente uma novidade no meio dos conjuntos de jovens assembleianos. Deus, vocês estão de parabéns. Deus abençoe a todos poderosamente. Olha, eu quero trazer uma mensagem, uma reflexão, falando sobre o Deus que não desiste. O Deus que não desiste. Abra sua Bíblia no livro das Crônicas, segundo livro, no capítulo 33, e vamos refletir do versículo 1 a 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo de número 3. O Deus que não desiste. Vai encontrando e repetindo. O Deus que não desiste. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Tinha Manassés 12 anos de idade. Quantos anos? 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 55 anos em Jerusalém. Versículo 2: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Versículo 3: porque tornou a edificar altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todos os exércitos dos céus, estrelas, e os serviu. Amém. Aproveitando que você está de pé, façamos uma oração. Oração não tem contraindicação. Oração é o oxigênio da alma. Orar é falar com Deus. Orar é ser abraçado pelo Espírito Santo. E ao ser abraçado, podemos sentir a fragrância do perfume que Ele usa. Você sabe qual é o nome da fragrância que o Espírito Santo usa? A fragrância, as notas do perfume do Espírito Santo é glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oremos. Maravilhoso e ditoso, grandioso e formoso, cândido, galhardo, garboso, Deus de toda honra e de toda glória, incomparável, inexplicável, imutável, Deus fiel, nós oramos, expressando nossa gratidão por tão alto privilégio de lermos tão excelente palavra que é a única vitamina para a fé, porque a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra. Pela palavra edifica-nos, exorta-nos, pela palavra robustece a nossa alma, para que possamos romper em fé e caminhar mais uma jornada
para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Eu quero começar lembrando você que os planos de Deus sempre são lindos. Os planos de Deus sempre são maravilhosos. Os planos de Deus sempre são os melhores. Os planos de Deus são excelentes. Ainda que às vezes nós não entendamos, mas os planos de Deus sempre são a melhor opção, sempre serão a melhor escolha. Você sabe que a escolha que fazemos, ela pode determinar completamente o nosso futuro. Nós somos hoje o resultado daquilo que escolhemos ontem, e amanhã seremos o resultado, permitindo Deus que haja um amanhã, daquilo que nós escolhermos hoje. Nós estamos diante de um jovem chamado Manassés. Manassés, ele é fruto de um milagre. O seu pai estava doente, estava à beira da morte. Deus havia usado o profeta, e o profeta veio a ele dizendo que ele deveria preparar a casa, que ele deveria se preparar porque o Senhor ceifaria a sua vida. E ele então virou-se para a parede, orou, e ao orar Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. Neste período de extensão que Deus deu ao seu pai Ezequias, nasceu então Manassés. O nome Manassés significa aquele que esquece, aquele que esqueceu, aquele que não se lembrou. Na verdade, no original, isto é um sinônimo de perdão, porque foi José que colocou no seu primeiro filho, a primeira vez na Bíblia, o nome de Manassés, como quem dizia: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, Deus me fez esquecer de toda angústia e de toda dor. Então, como uma expressão de perdão, ele chamou seu filho de Manassés. Manassés também é um dos nomes das 12 tribos de Israel, mas este Manassés que nós vamos usar aqui para nossa reflexão é alguém que fez questão de esquecer de tudo que aprendeu, de tudo que experimentou, de tudo que viu, pois ele nasceu e cresceu num meio privilegiado. O seu pai adorava a Deus sem moderação. O seu pai decidiu servir a Deus com intensidade. O seu pai decidiu servir a Deus profundamente, se derramar completamente aos pés do Senhor. Quando era criança, certamente Manassés é levado ao templo, ele aprende a adorar, ele aprende os salmos, ele aprende a história dos milagres do Deus de Israel, ele aprende sobre o Deus que abriu o mar vermelho, ele aprende sobre o Deus que nocauteou o Egito, a maior potência mundial antiga, por 10 consecutivas vezes. 10 consecutivas vezes o Egito cai no tatame, beija a lona e perde a luta. Manassés ouviu falar de Deus. Há quem diz que ele inclusive reinou num período em que o seu pai ainda vivia, e neste período ele é fiel, neste período ele caminha bem, mas assim que ele tomou posse da autoridade, já não tinha mais seu pai. Ele desprezou o conselho dos anciãos, ele desprezou o conselho dos conselheiros, homens mais experientes, que não tinha a mesma força, porque ele era só um adolescente ainda, um pré-adolescente. Ele tinha toda a força, todo o vigor
mas não tinha experiência, mas não tinha sabedoria, ele não tinha um tempo de experiência com Deus. Então ele começa a tomar decisões estranhas. Ele fez a sua escolha, e as suas decisões o levam ao elevador do pecado. O elevador do pecado é um elevador que só conduz para andares descendo. E a cada andar que para, as pessoas que vão, os personagens que vão entrando, são sempre os piores, são sempre os angustiantes. Vai entrando os vícios, a idolatria, os erros, e a situação vai ficando cada vez mais pior. Manassés vai descendo a ponto de ele se prostrar diante de deuses que o seu pai havia rejeitado, diante de deuses que em outras ocasiões conduziu o reino sul, de onde ele agora reinava, governava, as situações de declínio, de pecado, de derrota, de servidão, mas ele insiste em não entender. E de repente, ele, para piorar a situação, ao ter filhos, ele pega seus filhos, leva a um vale chamado Rinom, vale do filho de Rinom, e sacrifica seus filhos naquele lugar, como oferta a Baalins. Fez tudo errado. Ele viu como Deus honrou seu pai, mas ele faz tudo errado. Ele toma decisões erradas e decisões estranhas, e como as consequências do pecado são sempre as piores, Deus permitiu que viessem os capitães da da Assíria. Os capitães da Assíria vieram, o prenderam, e sim, o levaram para a Babilônia. Mas não foi simplesmente uma abordagem comum, uma abordagem aparentemente humilhatória, normal. Eles o prenderam, o algemaram, colocaram ganchos no seu nariz, saíram puxando pelas ruas da própria cidade e diziam: olha aí o campeão de vocês, olha aí o herói de vocês, olha aí. É isso que acontece com quem enfrenta a Assíria. A Assíria é um povo cruel, que intimidava as nações da Mesopotâmia por causa da crueldade, da tortura. Alguns eles arrancavam a pele do corpo inteiro, mantendo a vítima ainda presa. Outros decapitavam partes do corpo. Aí a pergunta é muito simples, é uma pergunta de reflexão. A pergunta é: foi isso que Deus escolheu para Manassés? Foi isso que Deus planejou para aquele homem? Era isso que Deus queria que acontecesse com ele? Já estava escrito e deveria acontecer? Ele já estava predestinado a enfrentar este tempo, este momento? Ah, se aconteceu, é a vontade de Deus. Sim ou não? Se aconteceu, é porque Manassés escolheu. Ele fez uma escolha. Eu coopero na igreja desde criança. Cantei no conjunto de crianças da igreja que ainda congrega, e pela misericórdia de Deus coopero a Assembleia de Deus no Vale de Jatobá. Cantei no conjuntinho de crianças, cresci ali. Comecei a trabalhar com jovens aos 16 anos. Eu era professor da escola dominical da classe dos jovens. Fui coordenador regional de jovens por 11 anos. Nós tínhamos 380, 420 jovens que se reuniam nas nossas festividades. E eu já vi muitos jovens tomando escolhas erradas na sua caminhada, achando que já sabem mais
do que o seu pai, sabem mais do que sua mãe. Ah, meu pai é passado, minha mãe é antiga, já não tem, já viveu uma outra época, as coisas mudaram e tomaram decisões estranhas, decisões erradas. Alguns não vivem mais, foram ceifados, vítimas das escolhas que fizeram. Outros se encontram em um declínio de saúde, vítima da escolha que fizeram. Então eu pergunto novamente: foi isso que Deus escolheu? Este era o plano de Deus? Não. As escolhas que fazemos determinam aquilo que colheremos. Manassés decidiu desobedecer a Deus, decidiu desonrar a Deus, e ele agora que estava no trono, Deus preparou um trono para ele, mas agora ele é levado para o cárcere interior, o porão do porão da cadeia na Babilônia. Os assírios o levam para lá e levam ele para um lugar que era um buraco no fundo da cadeia, um lugar que abria uma portinhola por cima e gritava comida, e jogava a comida dele, e se ele pegasse alguma coisa no ar, ele poderia comer algo mais ou menos limpo, porque no lugar que ele estava, o detento se misturava com suas próprias necessidades fisiológicas. Então, para ele comer um pouco, ele tinha que tentar pegar alguma coisa no ar. A situação era uma situação humilhante, humilhatória, de sofrimento. Mas vamos lembrar, ele fez uma escolha de desobedecer a Deus, de não agradar a Deus. Jesus um dia deixou bem claro, ele disse: o meu fardo é leve. Algumas pessoas insistem erroneamente em dizer que servir Jesus é difícil. Difícil é servir o adversário, que tem um fardo pesado e um jugo esmagador, onde as pessoas não têm escolha, onde as pessoas são chamadas de meu cavalo, minha égua, são vítimas que não conseguem agir pela própria vontade, porque são enredadas em vícios, em momentos de prazer que se vão como um sopro momentâneo. Agora Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aleluia! Eu vos aliviarei. Numa época que se fala tanto de ansiedade, Jesus está dizendo: eu vos aliviarei. Numa época em que a depressão está crescendo, Jesus está dizendo: vinde a mim, os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Levante a mãozinha assim e diga: aliviarei. Jesus tem alívio. Jesus tem alívio. Repouse assim no ombro de quem está perto e diga: só em Jesus existe alívio. Só Jesus tem um fardo leve. Só Jesus tem um jugo suave. Mas voltemos aqui ao nosso personagem. Ele fez uma escolha. Ele escolheu desobedecer a Deus, e agora ele está lá no fundo do poço. Provérbios 27, versículo 7 diz assim: a alma farta pisa até favos de mel, mas a alma faminta faz que o amargo se torne doce. Esse versículo fala da ingratidão, que quando uma pessoa se sente satisfeita, ele rejeita o bom, ele rejeita o excelente, ele rejeita planos excelentes,
planos bons. Ele rejeita os planos de Deus para a vida dele. A ingratidão atrai a maldição, mas a gratidão atrai a bênção. Você pode observar que toda pessoa ingrata é uma pessoa infeliz, porque não existe felicidade junto com ingratidão. A felicidade é parceira inseparável da gratidão. A gratidão atrai a bênção. A gratidão é uma condição inegociável para entrarmos na presença de Deus. Salmo 100, versículo 2: servi o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele diante dele com cânticos de louvor. O que me chama a atenção é que mesmo Manassés rejeitando Deus, mesmo Manassés ele jogando fora os planos de Deus, pasmem que o amor de Deus é tão grande, que Deus não desistiu de Manassés. Deus não desistiu de Manassés. Repita assim comigo: Deus não desiste. Deus não desiste. E Manassés estava lá agora no fundo do poço, misturado com as próprias fezes e urina, humilhado. Não é isso que Deus planejou, não é isso que Deus queria, não é isso que Deus escreveu para a história de Manassés. Muitas pessoas trilham os trilhos do sofrimento por causa da própria escolha, por achar que o que Deus tem não é o melhor, por equivocar-se e achar que o que Deus escolheu não é o bom. Entenda, o que Deus escolheu para você é o melhor. Você pode falar isso com uma pessoa aí perto de você? Eu gosto dessa interação. Diga assim, profeticamente, o que Deus escolheu para você é que é o melhor. E Manassés agora estava no fundo do poço. Mas sabe que tem pessoas que só aprendem na dor. Deus tem 3 maneiras de falar com as pessoas. Ele fala pela oração, e é muito bom falar com Deus na oração. Sim ou não? Sim. É muito bom falar com Deus na oração. Muito bom. Deus fala pela palavra. Eu sempre digo que a palavra é a única vitamina para a fé. A fé é pelo ouvir da palavra. A palavra é tudo. A palavra é pão, a palavra é água, a palavra é fogo, a palavra é martelo, a palavra é espada. A palavra é tudo que você precisa para romper e para vencer. Mas olha o que aconteceu. Manassés, no fundo do poço, ele ouve a voz de Deus através da dor. Quando não tinha mais recurso, seu nariz ferido por causa daqueles ganchos, por causa daqueles ganchos. De vez em quando eu vejo algumas pessoas com as argolinhas assim no nariz. Aí eu me lembro de Manassés e pergunto: será que era uma argolinha assim que os assírios colocaram nele para arrastar ele pela cidade afora até levá-lo ali para a Babilônia? E o Manassés está ali com o seu nariz ferido, está ali magro, despenteado, já não é mais aquele perfume que ele usava quando estava na presença de Deus junto com o seu pai. E Manassés está ali. De repente ele decide lembrar, ele traz à memória algo que lhe dá esperança, e ele se lembra daqueles momentos áureos que o seu pai o pegava pela mão e dizia: vamos ao templo adorar a Deus. Aleluia!
lembrava daquele coral cantando, bonito, nas manhãs, nas tardes, aquela orquestra maravilhosa que adorava ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao grandão da Galileia, ao Yoshua Hamashia, ao Adonai, o El Shaddai, o El Elyon, Jeová Rafa, Jeová Samá. E Manassés começa a se interrogar: será que Deus se lembra de mim? Será que Deus ainda pode me ouvir? Será, claro, eu estou conjecturando, será que se eu orar, será que Deus me aceita de volta? Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse. Mas sabe o que realmente rouba toda a atenção da minha alma ao ler a história de Manassés? É que ele decidiu orar. E oração não tem contraindicação. Fala com os dois aí perto de você, fala. Oração não tem contraindicação. Cadê o pessoal batizado com o Espírito Santo? Está aí na reunião? Faz assim para a mão e dá um glória. E o interessante é que quando ele decidiu orar, lá no cárcere interior, fétido, humilhado, sujo, machucado, ferido, com o seu eu no pó, quando ele, ou na lama, quando ele decidiu orar, Deus não olhou para ele e disse: bem feito, você tem que sofrer, está vendo? Você tem que passar por isso mesmo, seu miserável, você tem que, é isso que você merece. Eu nem sei, talvez Deus a eternidade não tem ontem nem amanhã, né? Talvez Deus até falou assim com Manassés: está chorando por quê? Está sofrendo por quê? Demaia, oragai assim merece. Segura na mão de alguém perto de você e diga: ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe o que você está passando. Fala com ele: me mandou aqui te dizer.
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que Ele vai. De frustrações vem querendo arrebatar, mas Deus mandou falar que Ele vai curar, que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar, que Ele vai fazer, que hoje é a noite de cura, hoje é a noite de libertação, hoje é a noite de transformação. Abre a tua boca e vai dando glória, abre a tua boca e vai dizendo aleluia, vai misturando glória, vai misturando aleluia, vai orando por alguém perto de você, vai recebendo de Deus neste momento, vai tomando posse da vitória. Eu nem terminei a mensagem, mas Deus está agindo, Deus está operando, está arrancando traumas da sua alma, está arrancando dores da tua alma. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para perder, você não foi escolhido para ser abatido, para ser humilhado, para ser humilhada. Deus escolheu você com muito carinho para uma grande obra, para uma grande causa. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Ore, fale com ele, Manassés orou. Manassés no pó. Manassés orou a Deus no pó, desvalido. E quando ele orou, Deus se levantou do trono, porque a Bíblia diz quem é como Jeová, o nosso Deus, que sendo grande em poder e glória, Ele se levanta do trono e se encurva para ver o que se passa na terra. Ele levanta o caído do pó, do monturo ele ergue o necessitado. Monturo é entulho, monturo é lixo. Ele ergue o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Os príncipes do seu povo. Deus coloca você num lugar de honra. Quando Manassés orou, Deus disse: eu te amo, eu vou te tirar daí, eu vou te tirar deste lugar. E Deus colocou ele de volta no trono. Deus colocou ele de volta no trono. Eu pensei que eu ia escutar muito glória a Deus, aleluia. Eu pensei que eu ia escutar muito glória misturado com aleluia. Deus restaurou a vida de Manassés, devolveu a ele o trono. Deus não desistiu de Manassés. Aleluia. Aleluia. Deus vai aonde ninguém pode ir. Ele foi na caverna atrás de um Elias que fugia. Não foi Elias que foi atrás de Deus. Deus foi atrás dele. E Deus disse: pode dormir, come esse pão, bebe essa água, pode descansar. Mas eu ainda tenho um plano na sua vida. Não, você tem que repetir isso para o crente do lado. Você tem que repetir isso para o jovem do lado. Deus ainda tem um plano na sua vida. Deus ainda tem um plano na sua vida. Deus ainda tem um plano grande na sua vida.
Quando Jonas loucamente tentou fugir da presença de Deus, Deus foi atrás de Jonas. Sabe, eu acho o livro de Jonas o livro mais feio da Bíblia, mais feio de todos. 4 capítulos, e você vê o Jonas começou bem. Há inclusive um historiador que diz que o Jonas é o filho daquela viúva, aquela mulher que não podia ter filho, e Eliseu orou, e ela teve filho, e depois ele morreu. Ela não te pedi filho, aí meu filho morreu, e ele foi lá e orou, o menino ressuscitou. Dizem que aquele menino se transformou, o profeta Jonas era aquele menino. Inclusive aqui na introdução dessa Bíblia aqui, Bíblia de Revelação Profética, revista e corrigida, ali na introdução de Jonas, isso está escrito ali. Mas o Jonas, ele só está tentando indo para o errado. E no capítulo 4, Deus se aproxima de Jonas e diz: Jonas, por que você está aborrecido desse jeito? E o Jonas fala assim: porque eu sabia que o Senhor ia perdoar aquele povo, porque eu sabia que o Senhor é amoroso, porque eu sabia que o Senhor é bondoso. Já parou para pensar numa situação dessa? Tem gente que fica triste ao ver que Deus está levantando o outro, pessoas que ficam tristes ao ver que Deus está abençoando alguém, pessoas que ficam tristes ao saber que Deus está levantando o caído do pó e do monturo levantando o necessitado. Talvez seja por isso que algumas pessoas não conseguem dar glória, porque não conseguem se alegrar com a vitória alheia. Mas quando você se alegra com a vitória alheia, Deus prepara a sua vitória, então começa a dizer: glória, 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 glória. Quem está feliz com a vitória do próximo, levanta a mão. Quem está feliz com a vitória do próximo, levanta a mão. Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória. Aí Deus fala com Jonas: você tem sim. Qual é a razão que você tem de estar aborrecido comigo? Mas peraí, o Jonas fala assim: não, é por causa daquele povo lá de Nínive. Mas Deus fala assim: está aborrecido é comigo. Porque quem se aborrece com o que Deus está fazendo, com quem Deus está levantando, com quem Deus está usando, com quem Deus está trabalhando, se aborrece contra o próprio Deus. Aqui tem isso não, tem? Aqui tem isso não, tem? Não, só se tiver alguém com esse sentimento, ele fica caladinho, não fala nada não. Mas se tiver alguém que não é assim, que pensa diferente, dá glória a Deus, até o céu, arranca pelo aleluia lá do fundo da alma, do recôndito do Espírito. Aí Deus vai de novo e fala: Jonas, por que você está aborrecido aí desse jeito? Por que você está desse jeito, Jonas? Você tem razão de estar assim? E ele diz para Deus: eu tenho razão de estar assim, e a vontade que eu tenho de morrer. Será que o Jonas estava com depressão? Será que o Jonas estava sofrendo crises de ansiedade? Qual seria o problema de Jonas? Que está diante de Deus, mas não consegue experimentar o bom de Deus. Está na presença de Deus. Gente, se Deus aparece para você e fala assim: olha, eu estou aqui, quero te sarar, quero te curar, o que você tem que fazer? Eu quero ficar assim mesmo, eu quero sofrer, eu quero morrer, eu quero. Não é hora de pensar em morrer, não é hora de pensar em desistir, não é hora de pensar em voltar atrás, é hora de se levantar e receber cura em nome de Jesus. É hora de levantar e receber cura em nome de Jesus. Só quem está entendendo, vai ficando de pé comigo, no nome de Jesus. Só quem está entendendo, vai ficando de pé. As irmãs vão cantar, pode pedir essa cantar. Aleluia, vocês cantam, irmãs. Saraia, Omandarabassomerra, Aragasuricandaramanarra. Aleluia, você está de pé, está perto de alguém, diga para ele: é hora de levantar e marchar. Diga para ela: é hora de levantar e marchar. Aleluia, Deus levantou Manassés, ele levanta alguém aqui nessa noite. Tenha certeza disso, tenha convicção disso, acredite nisso, para a glória e para a honra do nome santo do Todo-Poderoso Deus. O Deus Todo-Poderoso
lugar. Aleluia, aleluia. Levanta a mão assim, os batizados com o Espírito Santo. Levanta bem forte assim a mão, os batizados com o Espírito Santo. Eu quero ministrar algo de Deus na sua vida. Eu quero ministrar que o Espírito Santo te levante com mais poder e com mais autoridade, e coloque na sua mão direita a fé sobrenatural, o dom de curar, a operação de maravilha. Eu quero ministrar que Deus coloca na sua boca a variedade de língua. Nós somos uma igreja pentecostal. A interpretação de língua e a profecia seja usado por Deus, seja usada por